mercado financeiro fechou o dia de ontem em clima de cautela. No Brasil, o Ibovespa caiu cerca de 1,3% e terminou próximo dos 122 mil pontos, depois de alguns dias de alta. Esse movimento aconteceu porque muitos investidores aproveitaram para vender e garantir lucro, algo comum quando a bolsa sobe rápido. Além disso, o cenário externo mais tenso fez o mercado reduzir o apetite por risco e adotar uma postura mais defensiva. As ações de bancos e empresas ligadas ao consumo puxaram a queda do índice. Papéis do setor financeiro recuaram entre 1% e 2%, enquanto ações do varejo chegaram a cair mais de 3% em alguns casos. Juros ainda elevados, próximos de 10% ao ano, nos contratos futuros mais longos, continuam pesando sobre a economia e diminuem o entusiasmo com empresas que dependem mais de crédito e crescimento forte. O dólar teve um dia mais calmo e fechou praticamente estável, perto de R$ 5,25, com variação inferior a 0,2%. Mesmo sem grandes oscilações, o valor segue alto e mostra que o investidor estrangeiro continua cauteloso com países emergentes. Nos Estados Unidos, o clima também foi de ajuste. O S&P 500 caiu cerca de 1,1% e o Nasdaq recuou próximo de 1,5%. Pressionado por ações de tecnologia. Empresas que haviam subido mais de 20% ou 30% nos últimos meses passaram por correções, mostrando que o mercado não sobe para sempre. Já o Dow Jones caiu menos, perto de 0,4%, indicando busca por empresas mais estáveis. Esse movimento nos Estados Unidos influencia diretamente o Brasil. Quando as bolsas americanas caem e os juros seguem altos, o dinheiro costuma ficar mais concentrado em ativos considerados seguros. Isso reduz o fluxo para mercados como o brasileiro e pressiona tanto a bolsa quanto o câmbio. Por isso, mesmo sem uma notícia negativa forte no Brasil, o mercado local acabou acompanhando o mau humor externo. O mercado de commodities, o dia foi mais equilibrado. O petróleo tipo Brent ficou próximo de $78 dos Estados Unidos o barril, com variação inferior a 1%. Já o ouro subiu cerca de 0,6%, negociado perto de $2.030 dos Estados Unidos a onça. Esse comportamento mostra que parte dos investidores busca proteção, usando o ouro como reserva em momentos de incerteza e maior volatilidade nos mercados financeiros. No Brasil, os juros futuros continuaram elevados, com taxas acima de 10% ao ano nos vencimentos mais longos. Isso sinaliza que o mercado ainda não espera cortes rápidos na taxa básica de juros. Juros altos encarecem o crédito, reduzem o consumo e acabam pesando sobre empresas e famílias. Esse fator ajuda a explicar por que a bolsa encontra dificuldade para sustentar altas mais fortes no curto prazo. A temporada de resultados das empresas também segue no radar. Mesmo companhias que apresentaram lucro sólido viram suas ações oscilarem bastante. Em alguns casos, papéis chegaram a cair mais de 5% em um único dia. Isso mostra que o mercado está mais exigente e não olha apenas o lucro atual, mas principalmente as perspectivas para os próximos meses, especialmente em um cenário econômico mais apertado. E no geral, o recado do mercado ontem foi claro. O momento pede atenção e menos euforia. Com a bolsa caindo mais de 1%, o dólar acima de R$ 5,2 e juros elevados. O investidor prefere observar e agir com cautela. Esse tipo de cenário costuma trazer dias de sobe e desce, sem uma tendência clara, até que surjam sinais mais firmes de melhora na economia. Para hoje, a expectativa é de um pregão ainda sensível a dados econômicos e notícias externas. Indicadores de inflação, emprego ou qualquer fala de autoridades podem mexer com o mercado. Enquanto isso, o cenário base segue sendo de cautela, números no radar e decisões mais cuidadosas, com investidores buscando o equilíbrio entre risco e segurança, em meio a um ambiente ainda desafiador. E o cenário de ontem também mostrou como o investidor está mais sensível a qualquer sinal de risco. Mesmo notícias neutras acabam gerando reação, porque o mercado já vem de um período de forte valorização. Quando a bolsa sobe muito em pouco tempo, qualquer incerteza vira motivo para ajustes. Por isso, movimentos de queda entre 1% e 2% passam a ser vistos como normais, dentro desse contexto mais cauteloso. Outro ponto que pesou foi a percepção de crescimento econômico mais lento. Projeções recentes indicam expansão moderada, próxima de 2% ao ano no Brasil, o que limita expectativas de lucro mais acelerado das empresas. Com juros altos e consumo pressionado, investidores ficam mais seletivos e evitam apostas arriscadas. Esse comportamento reduz o volume de compras e aumenta a volatilidade nos pregões. No câmbio, apesar do dólar ter fechado estável perto de R$ 5,25, o patamar ainda incomoda. Há poucos meses, a moeda chegou a operar abaixo de R$ 5, o que mostra como o cenário mudou. A combinação de juros elevados nos Estados Unidos, acima de 5% ao ano, e incertezas locais mantém o real pressionado, dificultando uma valorização mais forte da moeda brasileira.
Na Ásia, os mercados tiveram desempenho misto. Algumas bolsas fecharam próximas da estabilidade, enquanto outras caíram mais de 1%, refletindo dados fracos de atividade econômica. Países importantes da região seguem lidando com desaceleração e desafios internos, o que impacta exportações e cadeias globais. Esses fatores ajudam a explicar por que o clima internacional continua mais pesado, e o comportamento das commodities segue sendo um ponto de atenção. O minério de ferro oscilou pouco, mas permanece abaixo de $110 dos Estados Unidos a tonelada, o que afeta diretamente empresas do setor e países exportadores. Já o petróleo, perto de $78 dos Estados Unidos o barril, reflete um equilíbrio entre demanda moderada e oferta controlada, sem grandes choques no curto prazo no mercado de ações brasileiro. Empresas ligadas à economia doméstica continuam mais pressionadas. Setores como construção e varejo sofrem com juros altos, que encarecem financiamentos e reduzem vendas. Algumas ações desses segmentos acumulam quedas superiores a 15% no ano, mostrando como o investidor está penalizando empresas mais sensíveis ao ciclo econômico. Por outro lado, companhias exportadoras tendem a sofrer menos nesse ambiente. O volume de negócios na bolsa também chamou atenção. O giro financeiro ficou abaixo da média recente, sinalizando menor disposição para assumir posições grandes. Quando o volume cai, os movimentos tendem a ficar mais erráticos, com oscilações rápidas para cima e para baixo. Esse comportamento reforça a leitura de que o mercado está em modo de espera. Em resumo, o pregão de ontem reforçou um cenário de transição. Nem pânico, nem euforia. Com bolsa abaixo dos 123 mil pontos, dólar acima de R$ 5,2 e juros elevados, o investidor segue cauteloso. A tendência é de acompanhar os próximos dados econômicos com atenção, buscando sinais mais claros antes de voltar a assumir riscos maiores. O mercado financeiro segue mostrando que entrou em uma fase de maior atenção aos detalhes. Ontem, mesmo sem uma notícia negativa forte, os ativos oscilaram bastante ao longo do dia. Isso acontece porque, após semanas de alta, qualquer dúvida passa a pesar mais. Com o Ibovespa ainda abaixo dos 123 mil pontos e acumulando queda próxima de 1,5% na semana, o investidor prefere reduzir risco e aguardar sinais mais claros antes de voltar às compras. O dólar continua sendo um dos principais termômetros desse cenário. Fechado perto de R$ 5,25, a moeda acumula alta superior a 6% no ano. Esse patamar mostra que o capital estrangeiro segue cauteloso com mercados emergentes, enquanto os juros americanos permanecem acima de 5% ao ano. O dólar tende a seguir pressionado, dificultando um alívio maior no câmbio brasileiro no curto prazo. Nos Estados Unidos, os investidores continuam atentos aos próximos dados econômicos. O mercado espera números de inflação e emprego para entender se o Federal Reserve pode começar a cortar juros ainda este ano. Atualmente, a taxa básica americana está entre 5,25% e 5,5%, nível mais alto em mais de 2 décadas. Qualquer sinal de inflação persistente tende a manter o clima de cautela nas bolsas globais. Esse ambiente de juros altos afeta diretamente o Brasil. Com taxas elevadas lá fora, o Banco Central brasileiro tem menos espaço para acelerar cortes por aqui. Mesmo com a Selic em processo de redução, o mercado ainda projeta juros acima de 9% ao ano por um período prolongado. Isso limita o crescimento da economia e mantém a bolsa mais sensível a oscilações externas. No mercado de renda fixa, muitos investidores seguem preferindo aplicações mais conservadoras. Títulos que pagam próximo de 10% ao ano continuam atraentes, especialmente em um cenário de incerteza. Esse movimento reduz parte do fluxo para a bolsa, já que o investidor compara o risco das ações com o retorno garantido de investimentos mais seguros, reforçando o clima de seletividade. As commodities seguem sem grandes tendências definidas. O petróleo permanece próximo de $78 dos Estados Unidos o barril, enquanto o minério de ferro oscila abaixo de $110 dos Estados Unidos a tonelada. Esses preços mostram um equilíbrio frágil entre oferta e demanda global, sem sinais claros de aceleração da economia mundial. Esses mercados tendem a continuar voláteis, impactando empresas e países exportadores. No Brasil, ações de empresas ligadas ao consumo interno continuam entre as mais pressionadas. Com crédito caro e renda das famílias mais apertada, setores como varejo e construção enfrentam dificuldades. Algumas ações acumulam perdas superiores a 15% no ano, refletindo a preocupação do mercado com o ritmo de crescimento e com a capacidade de recuperação desses segmentos. Por outro lado, empresas exportadoras seguem como uma alternativa defensiva. O volume de negociações na bolsa segue abaixo da média, indicando que o investidor está mais cauteloso. Com menos dinheiro circulando, os preços se movem com mais facilidade, aumentando a volatilidade. Isso explica os movimentos rápidos de queda e recuperação vistos nos últimos pregões, sem que uma tendência clara consiga se firmar no curto prazo.